Meus irmãos, eu gostaria de começar lendo dois textos das Escrituras. O primeiro é o texto da Grande Comissão. Então, vamos ler Mateus 28, versos 18 a 20. Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ler também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, outro texto bastante conhecido. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos ter mais um momento de oração? Pai, te agradecemos por estes momentos que nos dás aqui juntos na Tua presença. E nós queremos, ó Pai, suplicar que seja do Teu agrado trazer luz aos olhos do nosso coração, que nos dês uma compreensão mais clara, mais profunda, Senhor, do Teu propósito para as nossas vidas, especialmente nesta área tão importante da educação. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu mesmo inclines o nosso coração e nos faças desejar ainda mais, Senhor, Te servir e dedicarmos nossos dons e talentos a Ti, Senhor. Nós pedimos a Deus esta bênção e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu achei interessante lidar com esse tema, a influência da educação teológica na vida prática da igreja. E eu me lembro que há anos atrás, quando eu ainda estava fazendo algumas matérias no meu curso de mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a educação teológica nos Estados Unidos e no Canadá. Eu procurei fazer uma pesquisa a respeito da visão da educação teológica de uma instituição chamada ATS, né, Associação de Escolas Teológicas, não é, de Estados Unidos e Canadá. E alguns dos principais teóricos estavam propondo mudanças significativas na educação teológica a partir da realidade da globalização. E eles estavam mostrando que se as instituições teológicas quisessem manter a relevância dentro de uma sociedade globalizada, então haveria necessidade de reformular currículos, conteúdos, métodos, para que então as instituições de educação teológica pudessem cumprir a sua missão. E pelo fato da ATS ser uma organização que abrange inclusive diversos grupos cristãos não evangélicos, então é lógico que é uma gama muito ampla de perspectivas teológicas, mas uma das questões que eles levantaram é de que se você quiser fazer educação teológica de forma relevante, então será necessário adotar uma perspectiva pós-moderna de educação. E com isso eles queriam dizer que nós não podemos mais ter um discurso de afirmações categóricas, mas precisamos cultivar uma espécie de humildade epistemológica e admitir que não conhecemos e aprendermos uns com os outros, e num certo sentido isso é verdadeiro, mas eles levavam isso a um outro nível, de que nós teríamos que então abrir mão dessa convicção da exclusividade do Evangelho e admitir então que a verdade de Deus está espalhada nas mais diversas culturas, nas mais diversas religiões. E no tempo que eu estava fazendo essa pesquisa, eu pude perceber que enquanto instituições de linha mais aberta estavam preocupadas com a contextualização da teologia, as instituições de linha mais conservadora estavam lutando com
a influência do liberalismo, mesmo dentro delas, e ao mesmo tempo também com esta questão da relevância, porque as instituições conservadoras estavam procurando manter identidades teológicas, identidades denominacionais, mas estavam percebendo que estavam perdendo espaço diante do avanço das diversas outras correntes teológicas. E nessa pesquisa eu procurei analisar qual seria então o fundamento básico da educação teológica. E se por um lado nós temos esse perigo de se adotar uma perspectiva pós-moderna de um lado, por outro lado nós também temos esse perigo de manter uma educação teológica tradicional sem entrar em diálogo com a situação contemporânea. Esses dois perigos são muito reais e infelizmente é algo bastante comum vivenciado nas instituições teológicas. E algo que eu pude perceber é que as instituições conservadoras, elas estavam muito mais preocupadas em manter a teologia sadia. E isso é louvável, correto, necessário. Mas ao mesmo tempo estavam encontrando dificuldade em fazer com que essa teologia fosse vista de forma prática, relevante, atual, algo que pudesse ser vivido de forma concreta pelo membro comum de qualquer igreja evangélica. E o que nós vemos ainda hoje é que muitas instituições teológicas de alguma forma procuram emular, procuram imitar aquilo que acontece na academia secular. E lá na academia secular as pessoas estão levantando os mesmos tipos de questionamento. Por exemplo, hoje muitas empresas preferem técnicos ao invés de pessoas com graduação. Você sabe por quê? Porque o técnico sabe como fazer. O graduado estudou muita teoria, mas ele não está preparado para, como se diz na linguagem popular, colocar a mão na massa. E esse tipo de questão tem sido levantada hoje na educação secular. Eu estava conversando com um doutor em educação, ele é evangélico, ele estava mostrando que hoje a perspectiva da educação é que você deve educar no contexto e não para o contexto. Vocês notam a diferença? Isto é, você não deve preparar a pessoa, isolá-la de um contexto e prepará-la para enfrentar um contexto, mas que ela deve receber o seu treinamento, a sua educação teológica no contexto. E hoje, então, muitas empresas estão adotando aquela perspectiva da educação continuada, ou educação para a vida, porque compreendem que 3, 4, 5 anos de estudos acadêmicos simplesmente não são suficientes para fazer face aos desafios do exercício de uma profissão, e no nosso caso, no exercício de um ministério. E algo que eu achei interessante é que essa perspectiva já havia sido abordada pelo próprio Senhor Jesus, muito antes de qualquer teórico na área da educação propor isso. E é por isso que eu citei a grande comissão, porque nunca foi a intenção do Senhor Jesus fazer com que a educação teológica estivesse desvinculada da vida prática. Nós não vemos Jesus fazendo teologia numa perspectiva acadêmica, por assim dizer. Nós vemos Jesus refletindo teologicamente de forma profunda, mas nós vemos Ele refletindo a partir da realidade, daquilo que as pessoas estavam vivenciando. E é por isso que quando nós lemos a teologia de Jesus, nós achamos que ela é simples demais, em diversos aspectos. Não, ela não é simples demais. Ela é profunda, mas ela foi colocada em termos de linguagem popular, em linguagem acessível, para que as pessoas pudessem compreender a vontade de Deus, a verdade de Deus, e pudessem colocar em prática. Quando nós voltamos para os apóstolos, nós vemos a mesma coisa. Eu sei que a expressão teologia caminho tem sido usada por liberais num outro aspecto, né, de que a praxis deve determinar a verdade. Eu não concordo com essa abordagem, mas por outro lado, nós vemos que a prática, por exemplo, do apóstolo Paulo em fazer teologia, não era fazer teologia sistemática completamente objetiva, mas era fazer uma teologia que respondesse às questões que estavam sendo levantadas nas comunidades. E desde já, então, eu gostaria de trazer essa questão da necessidade de nós vermos a educação teológica na perspectiva da grande comissão.
E quando nós olhamos para a grande comissão, nós vemos que Jesus, primeiro, eu gostaria só de resumir isso daqui, ele nos fala que a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações está respaldada por sua absoluta autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, a missão da igreja, ela não está dependente da autoridade humana em primeiro lugar, mas a autoridade do próprio Senhor da igreja, e que a tarefa da igreja não é somente transmitir informações, mas é fazer discípulos. E vocês podem notar que hoje em dia, muitas vezes nós vemos pessoas se enchendo de informações, mas sem separar um tempo para elaborá-las e a partir daí refletir sobre como essas informações podem ser assimiladas na vida prática. E Jesus, ele disse assim: você tem que ensinar todas as coisas. Há um conteúdo, a doutrina, há verdades, mas ao mesmo tempo coisas que precisam ser guardadas, obedecidas, praticadas. E é no contexto da aliança de Deus, como nós vemos a questão do batismo, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os discípulos de Cristo assumem a responsabilidade de fazer discípulos, de levar o Evangelho e levar pessoas não somente a receber o Evangelho para a salvação, mas se tornarem discípulos, se tornarem pessoas que estão comprometidas com o senhorio de Cristo. E Ele então nos promete que Ele vai estar conosco, na medida em que vamos às nações fazendo discípulos. Quais seriam as implicações de um texto como esse para a educação teológica? Daqui a pouco eu quero lhe dar um pouco mais sobre isso. O outro texto que nós lemos é aquele texto clássico que nós usamos na teologia sistemática para afirmar a inspiração das Escrituras. Dizemos, toda Escritura foi inspirada por Deus. Agora, ao que parece, nós separamos aquilo que Deus uniu, porque então nós gastamos um tempo significativo analisando o caráter teórico, racional, especulativo da teologia. Nós procuramos dissecar as Escrituras nas suas letras. Nós analisamos na perspectiva do grego, do hebraico, do aramaico, da crítica textual, da preservação textual e todas essas coisas. Nós procuramos fazer isso. Mas depois que nós temos todo o material em nossas mãos, o que nós temos? Nós podemos apanhar esse material e transferi-los para a vida da igreja, para a nossa própria vida como cristãos. E ao que parece, nós tendemos a fazer uma reflexão teológica, teórica, mas nós não damos um passo a mais para verter essas convicções em termos de prática. E veja o que o apóstolo Paulo diz, que a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos lembrar aquilo que se diz na pedagogia, que o propósito da educação não é somente informar, mas é formar e também é transformar. Agora, eu observo, depois eu devo estar completando ano que vem 20 anos de ministério em educação teológica. E o que eu tenho observado é que realmente a nossa ênfase acaba sendo muito mais informar do que formar ou transformar. E é isso que creio que deve chamar a nossa atenção quando pensamos sobre a influência da educação teológica na vida prática da igreja. Um dos problemas mais significativos que nós enfrentamos hoje na igreja evangélica é a aplicação da teologia na vida prática. Como nas demais áreas da academia, há uma distância visível entre o que é estudado na sala de aula com aquilo que acontece no dia a dia. Há diversos anos atrás, há 7, eu não sei se ela existe ainda, 7 Sociedades de Estudantes de Teologia, no tempo que esteve trabalhando aqui em Recife, fez uma pesquisa com alunos formados dos seminários teológicos e perguntou para eles em que o curso que eles fizeram estavam sendo útil para o ministério. Vocês podem imaginar qual foi a resposta? Eles afirmaram que no exercício do ministério, uma parte significativa de tudo aquilo que eles viram era irrelevante. Eles não viam como aplicar aquele conteúdo que viram na sala de aula para a realidade da evangelização, do discipulado, da pregação, do aconselhamento e outras áreas da vida. E
esta é uma questão que deve nos fazer pensar sobre a própria natureza da educação teológica. Quer dizer, 4 e 5 anos de intensos estudos tem como objetivo o quê? E ao mesmo tempo, nós observamos que hoje, na educação teológica e também na prática da igreja, há uma influência mais significativa de outras fontes de autoridade. Vocês têm notado que uma boa parte daquilo que a igreja faz, dos seus projetos, de seus ministérios, nem sempre são embasados nesses pressupostos teológicos da palavra de Deus, mas eles encontram a sua orientação, por exemplo, nas ciências humanas. E desde já eu quero dizer, há coisas necessárias, úteis. Eu creio na doutrina da graça comum, eu creio que Deus capacita pessoas a descobrir certas questões. Eu creio, com reservas, mas que toda a verdade é verdade de Deus, né? Tem gente usando isso para muitas coisas erradas aí. Mas ao mesmo tempo, o que nós vemos hoje é que, talvez pela falta de uma reflexão teológica mais prática, as igrejas estão usando outros referenciais para agir. E começam a agir, por exemplo, a partir dos pressupostos da sociologia, da psicologia, a partir dos pressupostos de técnicas de marketing, de persuasão, a partir de técnicas de administração de empresas, e acaba transformando a igreja muito mais num empreendimento do que no corpo vivo de Cristo. E hoje nós estamos vendo então as igrejas que estão perdendo a sua identidade de igreja, estão virando verdadeiras empresas e um bom negócio, onde se ganha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não há ênfase nessa questão da prática da vida piedosa, da vida de comunhão com Deus, nas mais diversas áreas, como por exemplo na evangelização. Vocês têm observado que ultimamente a evangelização não tem enfatizado mais o evangelho. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: quem tem problemas, venha para a frente, que Jesus vai resolver o seu problema. Agora, basta nós olharmos para a mensagem de Jesus para percebermos que isso não é evangelização. E alguém pode dizer: não, mas nós temos que alcançar a pessoa na situação em que ela está. Sim, Jesus fazia isso como ponte para levá-la às verdades do evangelho, mas não apresentava a solução para os problemas pessoais delas como o evangelho. E hoje nós vemos esta dificuldade, e muitas pessoas hoje estão ingressando nas igrejas, mas sem uma convicção básica a respeito do caráter de Deus, a respeito da pecaminosidade do ser humano, a respeito da justificação pela fé, a respeito do que significa a regeneração. Ou nós devemos ser realistas e realmente reconhecer que podemos ter em nossas igrejas um número expressivo de pessoas que não nasceram de novo, que não são cristãos no sentido bíblico da palavra, se tornaram prosélitos a um movimento evangélico, mas não necessariamente discípulos de Cristo. Mesmo entre aqueles que reconhecem a autoridade da Bíblia, há uma dificuldade visível para tornar a mensagem bíblica aplicável à vida. Quando um crente da sua igreja está lendo a Bíblia, você tem certeza que ele está conseguindo aplicar a verdade bíblica de forma correta? Você vê, por exemplo, quando alguém lê o texto de Atos capítulo 16 a respeito da salvação do carcereiro de Filipos, passagem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E muitos pregadores evangélicos dizem: aqui está uma promessa de Deus, uma garantia de que se você confiar em Jesus, seus parentes vão ser salvos. Você sabe que isso traz imensos problemas pastorais, mas muitas pessoas têm ensinado isso, sem levar em conta que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Eu creio que o livro histórico traz consigo a autoridade de Deus. Inclusive, eu estou tendo a oportunidade até mesmo de rever a hermenêutica de livros históricos depois de algum tempo. De forma geral, eu dizia assim: se é um livro histórico, então você só pode reconhecer a sua autoridade se houver uma corroboração em livros doutrinários, não é? Mas eu estou revendo essa questão, porque livros históricos trazem consigo a autoridade na medida em que você compreende como interpretar livros históricos, ok? Então, mas a partir do momento em que você não está ciente a respeito da interpretação de livros históricos, então você pode ler livros de Atos dos Apóstolos e ir para a prática de uma igreja produzindo desastres.
Quantos de vocês gostariam de pensar sobre uma espécie de comunismo cristão hoje? Eu tenho base bíblica para isso. Atos capítulo 2. Vendiam tudo que tinham, entregavam aos apóstolos para serem distribuídos aos pobres. Pergunta é: essa é a aplicação correta do texto de Atos dos Apóstolos? Vou deixar essa pergunta aqui no ar. O fato é que um crente normal, ele não vai ler a Bíblia pensando: esse daqui é o Velho Testamento, isso é a Velha Aliança, é a Nova Aliança. Ele não vai dizer assim: de fato, isso daqui foi escrito no contexto de Israel. Deixa eu só dar um exemplo em relação a isso. Quantas vezes você já ouviu os crentes dizendo assim: Senhor, eu te agradeço porque estamos na tua casa? A pergunta é: o prédio é a casa de Deus, teologicamente falando? O templo de Jerusalém era a casa de Deus, a habitação de Deus. Deus havia designado para isso. Mas depois Jesus disse: o templo é o meu corpo. E depois disso o apóstolo Paulo disse: o templo somos nós. Portanto, na interpretação bíblica do texto, nós não podemos entender que o prédio é templo. Entende? Apesar de muitas vezes nós termos lá na frente templo, não é, de tal igreja. Porque nós somos templo do Senhor, nós somos a habitação do Espírito, nós somos o corpo de Cristo, é no meio do povo que Deus manifesta a sua glória. Então, é por isso que eu estou trazendo essa questão de que a aplicação do texto traz as suas dificuldades. E aí nós temos um desafio na educação teológica de ajudar o povo de Deus a ler a Bíblia com entendimento e aplicá-la de forma correta. Talvez alguns dizem: não, mas a gente não precisa disso, o Espírito Santo vai nos conduzir. Agora, o Espírito Santo não nos exime da responsabilidade de estudar, de compreender a linguagem bíblica. Nos púlpitos, os pregadores tendem a dois extremos: ou fazem de sua mensagem pura aplicação, sem relação direta com o seu texto. Quantas vezes você já ouviu pregadores abrindo a Bíblia, lendo um texto, para depois nunca mais voltar para ele? E às vezes com uma boa retórica: meus irmãos, nós precisamos isso, nós precisamos aquilo, mas não há embasamento. Quer dizer, aquilo que ele está dizendo não vem da autoridade do texto, vem de uma série de coisas que ele leu, que ele pensou, que ele acha que é correto, ou de uma citação de versículos bíblicos e coisas desse tipo assim, mas ele não está a partir daí fazendo interpretação do texto, ele não está aplicando o texto, ele está pregando uma mensagem aplicativa, mas não expositiva. Por outro lado, nós temos aqueles pastores que são altamente expositivos. Eles são capazes de destrinchar no original grego o texto, são capazes de definir claramente a construção gramatical e sintática do texto, são capazes de perceber a sutileza de uma preposição naquele lugar específico. E depois de uma hora de exposição, disse: meus irmãos, que Deus nos ajude a vivermos para a sua glória. Amém. Entende o que eu quero dizer? E o povo de Deus recebeu informação, mas não recebeu orientação de em que sentido aquele texto iria ter implicações na sua vida. E eu me lembro que nos escritos dos reformadores e dos teólogos do século XVII, eles tinham um método: eles expunham 50% e depois aplicavam os 50% restantes. E eles não aplicavam de forma geral, eles diziam: agora, crianças, sabe sobre isso que nós estudamos aqui, então Deus quer que esta verdade seja aplicada desta maneira na sua vida. Minha senhora, aqui eu tenho uma mensagem para você, meu senhor tem uma mensagem para você, e assim por diante. Eles iam aplicando das mais diversas maneiras, porque eles acreditavam que assim, de fato, estavam expondo a palavra de Deus, estavam fazendo com que Deus pudesse ser ouvido através da sua palavra. E quando nós vamos para o seminário teológico, e deixa eu dizer que eu estou falando isso como alguém que tem vivido a vida de educação teológica durante todos esses anos. Vocês já notaram que às vezes nós estamos discutindo questões extremamente teóricas, e elas têm a sua necessidade, não é? Por exemplo, qual é a melhor abordagem em relação à preservação textual, não é? É o texto receptus majoritário, é o texto eclético, vamos analisar os argumentos aqui e toda essa questão. Isso é tremendamente importante. Agora a questão é: por que você quer refletir sobre isso? Você quer refletir sobre isso para chegar mais perto do texto que você acredita ser a palavra de Deus e empregar com mais confiança?
ou você se deixa enlear como um gatinho no novelo de lã, não é que ele vai brincando, ele está todo enleado assim, com muitas teorias, muitas especulações, mas depois de tudo pergunta: o que você vai fazer com isso? Bom, eu não parei para pensar nisso ainda, mas eu estou estudando. E às vezes nós estamos envolvidos em tantas especulações, correndo até o risco de chegar àquele ponto da Idade Média que se discutia quantos anjos dançam na ponta de um alfinete. E é por isso que eu creio que não importa o currículo, mas mais importante é o conteúdo, como ele é ministrado. Porque a proposta, por exemplo, de uma teologia bíblica não é ter uma teologia bíblica equilibrada, é fornecer subsídios para que essa teologia bíblica seja interpretada em termos práticos na vida cristã, na vida da igreja, na vida da missão da igreja. Eu estava vendo, por exemplo, um dos grandes teólogos da teologia bíblica, George Led, não é? Ele deixou bem claro: minha proposta não é pastoral, é teológica. E eu concordo com ele, porque se ele fosse fazer uma coisa pastoral, então seriam uns 4 ou 5 volumes, né? Só um volume, a nova edição é mais ou menos assim, da teologia do Novo Testamento de George Led, não é? Mas ao mesmo tempo, ele fez uma ótima tarefa acadêmica, ok? Você não precisa concordar com todos os pontos dele, mas ao mesmo tempo, depois que você termina, você pergunta: e daí? Você já ouviu falar sobre a teologia do pois? Já ouviu falar sobre a teologia do pois? O texto-chave para a teologia do pois é Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois. Pronto, aí está a teologia do pois. E o que é isso? O apóstolo Paulo desenvolveu 11 capítulos de teologia densa, profunda, desde antropologia, martiologia, soteriologia, cristologia, santificação, soberania de Deus, predestinação, escatologia, o que você imaginar, tem lá, nos 11 capítulos de Romanos. Aí depois no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois. Aí você pode perceber que para o apóstolo Paulo, as conclusões teológicas deveriam levar à prática. E você pode dizer: não, mas isso é diferente. Mas veja Efésios, 3 capítulos de teologia, 3 capítulos de aplicação prática. Então, quando nós pensamos em seminário teológico, nós temos que perguntar: será que nós estamos dispostos a fazer educação teológica com propósito? Por exemplo, teologia sistemática pode ser empolgante. Talvez alguns de vocês não acreditem, mas pode ser. Porque você imagina só, às vezes nós aprendemos a recitar de cor 10, 15 atributos de Deus. Pergunta é: você já se propôs a fazer uma meditação sobre os atributos de Deus e as implicações práticas de cada um desses atributos na sua vida? Só um exemplo: Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Nada está oculto aos seus olhos. Qual é a aplicação prática disso? Temos muitas. Entre elas o temor, por saber que Deus sabe. O conforto, por saber que Deus sabe. A esperança, por saber que Deus sabe. Você pode imaginar quantas aplicações nós podemos ter somente num dos atributos de Deus. Então, até mesmo aquelas matérias que aparentemente são mais teóricas, eu creio que é muito importante mostrar e justificar dentro do currículo que elas têm um propósito na educação teológica, que não seja somente uma série de conteúdos que são juntos porque se pede uma certa carga horária para que seja conferido um certificado, mas que cada uma das peças seja como um corpo vivo, cada peça seja absolutamente necessária para que a pessoa possa sair no final do seu curso com aquilo que realmente necessita. Veja na literatura evangélica, eu estou generalizando, mas vocês notam que se você quer um livro mais caloroso, mais edificante, mais encorajador, você vai encontrar livros devocionais, que no geral não são teologicamente densos. Agora, se você quiser teologia mais densa, então você vai ter, mas eles não são calorosos, afetivos e, no geral, encorajadores e edificantes. Você vai ter que ter paciência para não dormir e acompanhar o raciocínio acadêmico do autor. Mas eu fico pensando a respeito daquela literatura do século XVI, XVII, por isso eu quero dizer para vocês, eu me sinto muito mais à vontade no século XVI, XVII do que na teologia contemporânea. Porque lá você encontra as duas coisas. Eu estava pensando de Stephen Charnock,
nos seus 2 volumes, mais de 1.200 páginas sobre a existência dos atributos de Deus. Naquela época eles escreviam muito mesmo, e falavam muito, mas não falavam coisas desnecessárias. Deixa eu trazer aqui algumas questões em relação a essa questão da prática. Indubitavelmente, nosso maior desafio é reafirmar a absoluta autoridade das Escrituras em tempos pós-modernos. Talvez hoje já não enfatizemos tanto a prática, porque consciente ou inconscientemente nos deixamos seduzir pelo relativismo da filosofia pós-moderna, pela própria atitude pós-moderna, pelo clima pós-moderno que permeia a sociedade. E o fato é que, se nós quisermos uma ética correta, nós não podemos abandonar a doutrina correta. A aplicação prática das Escrituras parte do pressuposto de que as Escrituras têm autoridade, e autoridade absoluta. Quando nós não aceitamos a absoluta autoridade das Escrituras, acabamos nos tornando reféns de outras autoridades. Será que não é por causa disso que o integracionismo tem exercido uma influência tão significativa no mundo acadêmico, teológico? Vocês entendem o que eu quero falar por integracionismo? É um conceito de que Bíblia deve se fundir com ciências humanas e produzir uma síntese, ok? Isso é integracionismo. É uma tentativa de produzir uma síntese entre Bíblia e ciências humanas, ok? E aqui nós temos então um novo resultado. Que resultado é isso? Não é só Bíblia, não é só ciências humanas, mas é uma síntese. Isso é o integracionismo. O que você acha dessa ideia? Pense com cuidado, e você vai perceber que quando você tenta colocar a Bíblia do lado de outras autoridades, a autoridade da Bíblia acaba sendo diluída. E é exatamente isso que nós vemos na prática hoje na vida das igrejas. Deixa eu só dar um exemplo em relação a isso. Veja bem, eu creio que é importante o pastor estar informado em relação à psicologia, talvez algum conhecimento de psiquiatria, de psicanálise e coisas assim. Mas a questão é: será que nós temos que aceitar a afirmação da psiquiatria e principalmente da psicologia de que há certas áreas da vida humana que não estão debaixo da esfera da autoridade das Escrituras e que, portanto, você precisa de ajuda especializada? Essa é uma pergunta para ser levantada. E o que eu tenho visto de forma geral é que muitas vezes a psicologia acaba assumindo um papel sacerdotal de substituto da autoridade de Deus para resolver os problemas humanos. É uma questão para se analisar. A partir desta percepção da autoridade da Bíblia, nós acabamos resistindo ao pragmatismo. Quando você quer atingir um objetivo na sua igreja, você também reflete cuidadosamente se os meios que você está usando são biblicamente legítimos, meios que glorificam a Deus? Fato é que hoje muitos manuais de crescimento de igreja dizem, ainda que indiretamente, que os fins justificam os meios. E é por causa disso que hoje igrejas estão crescendo na base da propaganda, de apresentar um produto atraente e levar as pessoas a dizer: eu quero esse produto, esse é bom para mim. Agora, se o cliente ficar insatisfeito, então ele vai para outro lugar onde se presta o mesmo serviço. E hoje muitas pessoas viraram consumidores de produtos religiosos, vão para as igrejas nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a palavra de Deus não é reconhecida como autoridade. Mas se nós reconhecemos a autoridade das Escrituras, nós não vamos deixar demover por modas eclesiásticas. Vocês já notaram que em muitas igrejas há aquilo que... Vocês se lembram do desenho do peixinho Nemo, né? Procurando Nemo, né? Que tem os peixes vão para um lado assim, depois vão para o outro lado assim. E o ambiente evangélico que nós vemos hoje é muito parecido com isso. Quando surge uma moda,
as pessoas, olha, é ali, todo mundo vai para lá. E depois que passa a moda, vai para outro lugar. Não há firmeza, não há segurança, não há estabilidade. As pessoas estão atrás das novidades, elas não têm esse estilo de vida de constante alimentação na palavra de Deus, não reconhecem a autoridade da palavra de Deus e, portanto, se tornam vítimas dessas pessoas que procuram ganhá-las para os seus movimentos. E é lógico que quem aceita a autoridade da palavra de Deus também não se deixa dominar por um tradicionalismo estático, né, que se recusa a obedecer a Deus por causa dos seus ídolos do passado. Você sabe que algumas pessoas são tão tradicionais que, se você tiver um objeto de decoração na frente da igreja, você não pode tirar de lá. Por quê? Porque foi minha avó que colocou ali. Ah, gente, mas que coisa estranha. Bom, nós também muitas vezes deixamos na prática da igreja muitos métodos, muitos conceitos que não são corretos, mas por causa da tradição nos recusamos a nos reformar pela autoridade da palavra de Deus. Então é necessário sim reafirmar a absoluta autoridade das Escrituras. Ao mesmo tempo, um aspecto essencial da nossa tarefa é compreender as verdades reveladas por Deus. Você vai dizer, é óbvio, nós precisamos compreender. Há algum tempo atrás eu ofereci um curso de hermenêutica para os crentes da igreja. Foi muito interessante, sabe? Eu estava até brincando assim, talvez alguns pastores não vão gostar dessa ideia, porque quando você ministra um curso de hermenêutica, os crentes começam a aprender como é que se interpreta a Bíblia, eles vão fazer até uma análise do sermão do pastor. Mas eu fiquei impressionado com o número de pessoas, o interesse e a dedicação que eles demonstraram para estudar hermenêutica. Porque eu creio firmemente que isso é uma coisa que nós precisamos oferecer para todos, para que eles saibam compreender a palavra de Deus. E é lógico que com isso nós precisamos analisar um texto na sua perspectiva histórica, cultural, gramatical, sintática. Precisamos meditar, refletir. É necessário nos apegarmos ao texto, à palavra de Deus intensamente, até que aquelas verdades elas realmente possam ser compreendidas, porque se nós não compreendemos, como vamos aplicar? Um dos grandes problemas que nós encontramos hoje nas igrejas é de que nós aplicamos antes de compreender. Entende o que quer dizer? E se nós não compreendemos, então provavelmente vamos aplicar de forma errada. E daí a necessidade de compreendermos a palavra de Deus. É lógico que isso vai exigir muito empenho, mas não existe outro caminho. Agora, nós também não podemos aplicar corretamente a palavra de Deus sem conhecer as pessoas que vão recebê-la. Este autor, Dan Doriani, disse que nós não precisamos somente fazer exegese da Bíblia, mas tem também exegese das pessoas. Vocês entendem o que ele quer dizer com isso? Às vezes nós nos colocamos diante das pessoas pressupondo que sabemos quem são elas, o que elas pensam, quais são as suas questões, quais são as suas esperanças, as suas dores, as suas expectativas. Nós pressupomos isso, mas nós não temos garantias de que aquilo que está em nossa mente é a realidade que está sendo vivenciada pelas pessoas que estão nos ouvindo. E é por causa disso que às vezes nós nos perguntamos, por que as pessoas não se interessam pela exposição da palavra de Deus? A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é sempre contemporânea. Por que isso? Talvez porque nós não nos demos ao trabalho de conversar com elas e perceber que palavras como justificação, propiciação, redenção, se não forem bem explicadas, não fazem sentido na mente de muitas pessoas. Você já viu em certos ambientes, né, que os crentes são bem inclinados a glorificar a Deus efusivamente, não é? Aí meus irmãos, Deus está conosco, amém. Os ímpios vão para o inferno, amém também. Agora, vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É que quando nós não conhecemos as pessoas, nós vamos achar que elas estão concordando, que elas estão absorvendo, mas na verdade estão ali simplesmente com algo passando. Você já ouviu falar daquele crente que foi para o culto?
Pastor, o culto foi uma bênção. Deus falou poderosamente, nós sentimos o poder de Deus. E meu irmão, o que foi que Deus falou? Compartilha comigo. Ah, pastor, eu não me lembro, mas foi uma bênção, Deus falou. Vocês entendem o que eu quero dizer? Infelizmente, isso é uma realidade em muitas igrejas evangélicas. As pessoas vão lá para ter percepções emocionais, vão para alimentar a sua emoção, mas não a sua razão. E por causa disso, voltam para casa, para o trabalho, para os seus afazeres, sem ter compreendido o que Deus teria dito para elas. E daí a necessidade de fazer uma exegese das pessoas, é estar mais perto delas, é ouvi-las, é fazer perguntas. Perguntas abrem portas. Comece a fazer perguntas. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Lá na igreja, nós começamos um programa de capacitação para o evangelismo pessoal. E nesse programa de capacitação, nós fazemos perguntas para o não evangélico. Mas aí a gente queria exercitar com os crentes. Sabe o que nós descobrimos? Alguns que nós achávamos que eram os crentes não eram, porque eles não tinham certeza de salvação e não sabiam por que Jesus salvava. Entende o que eu quero dizer? Então nós precisamos conhecer as pessoas, e não existe outro caminho senão estar perto delas e ouvi-las. Algumas semanas atrás eu ministrei na igreja um curso de Apocalipse. Foi uma verdadeira maratona, 5 dias, de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. E olha, eu confesso que eu estava meio incrédulo, né? Quem é que vai se interessar em estudar Apocalipse de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite? Aí eu fiz no salão anexo lá da igreja, não é? Bom, no mesmo dia eu tive que transferir para o templo central, para a nave central do templo. E eu fiquei impressionado a perseverança do pessoal. Mas sabe o que foi útil? Cada 30 minutos eu abria um espaço para perguntas. E cada pergunta, se você acha que você sabe o que as pessoas pensam, deixa a pessoa perguntar, e você vai ficar surpreso. A necessidade de fazer uma exegese do povo, das pessoas. Nós temos que lembrar também que teologia sem aplicação não é teologia. William Perkins, teólogo do século XVII, definiu teologia como: teologia é a arte de viver para Deus. Definição do teólogo Augustus Strong: teologia é a ciência do conhecimento do ser de Deus e suas obras. Qual das definições está certa em relação à teologia? Vocês notaram que a segunda definição, ela se pretende ser mais científica, mais acadêmica, mais sistemática, mais filosófica. A segunda parece que vem de um livro devocional. Mas eu quero dizer para vocês que William Perkins foi um grande teólogo. Agora, por que ele disse que a teologia é a arte de viver para Deus? É porque ele acreditava que a reflexão teológica profunda, que não se transformasse em atitudes práticas concretas, não era teologia. E o que nós vemos hoje é que nós ficamos satisfeitos com a primeira parte da teologia. Mas se nós tivermos somente a primeira parte, nós não temos teologia. Quantos de vocês aqui conhecem Berkhof? Ele é ótimo, especialmente para reformados, não é? Teologia segura. Agora, depois que você termina de ler Berkhof, você respira fundo e diz assim: ok, e daí? O que eu faço com isso? Eu fico pensando, Berkhof tem uma herança rica de muitos outros teólogos reformados do passado, mas a proposta dele era intelectual, acadêmica, não era pastoral. Ok, teologia sem aplicação não é teologia. Jesus não se deleitava com as sutilezas dos filósofos da época e nem se deixava impressionar pelo floreio da retórica. Ele queria obediência. E eu acho que é exatamente por causa disso que ele explicava as coisas com tanta clareza. O apóstolo Paulo tinha sofisticação filosófica, mas ele disse que abriu mão disso, porque ele queria apresentar a palavra de Deus, a mensagem da cruz.
Vimos sobre a teologia do pois, em Paulo. E em Hebreus, nós vemos que aquela teologia profunda, aquela cristologia profunda que encontramos em Hebreus, né, que levou John Owen a escrever um comentário em 8 volumes, 7 ou 8 volumes. Aquela teologia profunda tinha como objetivo dissuadir certos líderes hebreus que teriam se convertido ao cristianismo, de abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Vocês notaram quantas palavras de exortação nós encontramos naquela teologia profunda? E o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade e a especulação das pessoas em relação à sua simbologia. O livro do Apocalipse foi dado para encorajar a igreja, especialmente em tempos de tribulação e perseguição, para que os crentes pudessem permanecer firmes no meio de toda a oposição. Toda a verdadeira teologia é feita diante de Deus. A expressão corandel, usada pelos reformadores, significa diante de Deus. Você já notou que nós, estudantes de teologia, podemos ser culpados do pecado de irreverência, porque falamos sobre Deus sem saber que estamos na presença de Deus. Como nós ousamos especular e dizer eu acho isso, eu penso aquilo, a respeito do grande ser que nós chamamos de Deus. E é por isso que eu temo que às vezes, se nós cedemos diante da tentação do academicismo, nós acabamos perdendo de vista que o estudo de teologia precisa ser feito na consciência da presença de Deus. Quando você abre um texto para fazer uma análise técnica, quando você quer descobrir quais são as variantes e se você quer chegar ao ponto de descobrir qual é a melhor tradução, se você tem que fazer você tem que declinar aquele verbo ou coisas tipo, conjugar aquele verbo, ainda assim a sua responsabilidade maior é ler a palavra de Deus na presença de Deus, para proclamar esta palavra às pessoas na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz: aquilo que nós falamos na presença de Deus. Esse é um princípio tremendamente importante se queremos aplicar a palavra de Deus. Eu gostaria de usar esse tempo que resta para procurar fazer algumas aplicações práticas de algumas doutrinas comuns da teologia sistemática, okay? Somente como exemplos. Talvez algumas dessas coisas sejam óbvias para você, mas de qualquer forma eu gostaria de fazer. James Packer, há muitos anos, escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, eu não sei se há novas edições desse livro, que foi um verdadeiro best-seller algumas décadas atrás. E James Packer ficou conhecido por popularizar a teologia sistemática, mostrando que teologia não era somente para teólogos, mas era para o povo. E ele estava certo. O próprio Senhor Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo Paulo em Colossenses disse que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, e que nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, disse o Senhor Jesus. O conhecimento de Deus, por exemplo, nos leva a uma verdadeira adoração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou profundamente inquieto com aquilo que eu tenho visto hoje nas igrejas evangélicas, nos cultos. Se por um lado nós temos igrejas de herança mais fundamentalista, dizendo que você não pode usar instrumentos, ou bater palmas, ou coisas desse tipo, não é? No outro lado, nós vemos igrejas que transformaram seus cultos em verdadeiras apresentações, shows, divertimento, entretenimento. As pessoas vão lá para pular, dançar, gritar, ouvir muita música, e depois disso tem uma pequena palavra de meditação para as pessoas irem embora. Vocês já observaram, talvez alguns de vocês aqui do seminário queiram fazer uma monografia
a respeito da enologia contemporânea. Não seria um trabalho interessante? Uma análise teológica da enologia contemporânea. E a partir daí você vai perceber algo que uma vez um certo pensador disse: você quer conhecer a teologia de uma igreja? Não veja o que o pastor está pregando, mas o que ela está cantando. Porque aquilo que o pastor prega logo passa, mas aquilo que eles cantam permanece, e eles ficam cantando, cantando, cantando. Vocês já perceberam que quase que invariavelmente uma boa parte das músicas populares evangélicas, elas têm um teor triunfalista? Vocês notaram isso? O Senhor vai te dar a vitória, você é vencedor, não desista dos seus sonhos, você vai vencer, Jesus vai te dar a vitória. Qualquer dia vão estudar esse fenômeno, isso é um fenômeno, isso é uma coisa para ser analisada. Mas isso revela que as pessoas têm uma percepção a respeito de quem é Deus. No meu entendimento, pessoas que têm essa perspectiva triunfalista não enxergam a Deus na sua grandeza, majestade, santidade, transcendência, poder e eternidade, mas o enxergam como alguém que está ali para resolver os seus problemas imediatos. Jesus vai te dar um emprego, Jesus vai curar a sua enfermidade. Será que não é exatamente por causa disso que nós vemos cada vez mais uma diluição dos valores éticos na vida dos cristãos? E quando se fala a respeito da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da santidade de Deus, esses conceitos parecem muito estranhos, porque acabam não fazendo. Eu tenho visto assim em muitos cultos que você não ouve um cântico de adoração a Deus. Não tem. Não é impressionante isso? Não existe um momento em que as pessoas, como igreja, se coloquem diante de Deus para dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória. Então, eu creio sim que o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a adorá-lo como Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus, que, como diria James Parker, não é somente sobre Deus, mas é um conhecimento de Deus. Você entende essa distinção? Você não deve somente estudar sobre os atributos de Deus, mas deve pedir que o Espírito Santo aplique essas verdades de forma espiritual e poderosa na sua vida, até que você possa dizer com temor e tremor: Tu és santo. Então, aqui nós temos uma aplicação prática da teologia. E você já parou para pensar o que significaria fazer esse exercício em cada um dos atributos de Deus? O conhecimento da antropologia bíblica nos leva a reconhecer a dignidade e pecaminosidade do ser humano. Eu sei que hoje há essa ênfase sobre a autoestima, não é? E isso é uma coisa que eu como professor, eu gosto muito de dar temas para os alunos pesquisarem, né? Então, aí um tema: faça uma análise teológica do conceito de autoestima na igreja hoje. Isso é uma coisa interessante. Mas eu acredito que a Bíblia não ensina esse entendimento de autoestima, ok? A Bíblia não ensina que